digo 80 anos, né? E assim diz a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para tirar Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: e assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Nós olhamos para o livro de Êxodo e nós aprendemos que Êxodo foi um tempo onde o cativeiro de 430 anos, alguns teólogos apresentam 450 anos, foi quebrado na vida dos filhos de Israel. A Bíblia faz questão de dizer que Deus chama os filhos de Israel e os hebreus. Nós vemos que após a morte de José, 70 desceram para o Egito. Eu lembro que José faz um pedido: quando vocês descerem para a terra, levem os meus ossos. Repara que de 70 que desceram para o Egito, eles cresceram, viraram uma multidão, mesmo debaixo de escravatura, numa terra estranha, uma terra que tinha um outro senhor. Lembrando que o faraó, que era amigo de José, já tinha morrido. O novo faraó se levanta, não conhecendo a história, começa a oprimir o povo que cresce. Porque aqui já temos uma mensagem de Deus: crescer incomoda muita gente. Olhe para o seu irmão e diga aí: essa aí é para você. Sabe por quê? Já diz a velha canção, eu aprendi com os 3, 4 anos: um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. Imagine então 5.500 elefantes. Incomoda muita gente. Por que Faraó decide enviar um decreto para que as mulheres abortassem? As meninas aqui gostaram, o sangue de Jesus tem poder, né? Por que as mulheres hebreias abortassem os seus filhos, que elas iriam dar à luz, gerar, que fosse de origem masculina, para que não houvesse continuidade e para que Israel não ganhasse força? Debaixo de decretos, lá na casa de Joquebede, nós sabemos que o pai de Moisés era de uma tribo de Levi, de adoração. Na casa de Joquebede, debaixo de um decreto, nasce uma promessa.
A Bíblia faz questão de dizer, eu não sei, Deus gosta muito de falar, todo mundo é formoso na Bíblia. Eu não sei por que o povo tem baixa autoestima, porque Deus já antes de nascer, e quando nasce todo enrugadinho, Deus já diz, é muito formoso, né? Então, quando esse menino nasce debaixo de um decreto, a Bíblia diz que essa mulher chamada Joquebede criou o menino durante 3 meses. Não podendo esconder mais, ela prepara um cesto de junco, vai betumar o cesto e vai colocar o menino no rio Nilo. E esse cesto leva Moisés para o palácio. Repara que o decreto de morte veio do palácio e agora Moisés está dentro do palácio. Repare que a mãe Joquebede era tão sábia, tão estrategista, que ela sabia o horário em que a filha de Faraó, que não tinha filhos, iria se banhar no rio. Então ela usa de estratégia não só para a construção, mas ela também usa a estratégia do tempo certo. E aqui nós já temos uma mensagem de Deus para todos aqueles que querem ter sucesso na vida. Saiba o tempo certo de você lançar a semente. Saiba o tempo certo de você investir, seja em relacionamentos, seja em amizades, seja no negócio, seja no seu sonho. Saiba o tempo certo. Diga para o seu irmão, o segredo da sua vitória é saber o tempo certo. Ai, mas existe um faraó que está impedindo o nosso crescimento. Mas dentro desse decreto de morte também existe o tempo de Deus. Repare que Deus é tão estratégico que aquele mesmo que nasceu debaixo de um decreto agora está na presença de Faraó, vive no palácio, cresce no palácio. Eu vou correr para você entender, porque eu não quero ficar na história aqui. E você vai ver que Moisés cresce, e há um momento em que ele vê uma briga, uma contenda, né, entre um egípcio e um hebreu. Ele vai, mata o egípcio, esconde o egípcio na areia. E aí começa, eu vejo Deus direcionando a vida de alguém que agora tinha acesso ao Egito, tinha acesso ao palácio e agora está vivendo como um fugitivo no deserto. Eu quero te apresentar um lugar onde Deus é especialista em levar quem tem promessa. O deserto. Diga assim comigo, deserto. Deserto é lugar bom. Por quê, pastora? Porque Deus está lá. Deserto é lugar bom porque antes de você chegar lá já havia um Jetro te esperando no deserto, já havia um casamento esperando no deserto, já havia um rebanho para ser pastoreado no deserto. Antes de Deus permitir que algumas situações aconteçam na sua vida, Deus já foi no deserto preparar um ambiente para que você não morra no deserto. Eu quero ser uma profetisa de Deus, eu recebo a autoridade do Espírito Santo para profetizar nessa quinta da resposta. Você não vai morrer nesse deserto. Esse deserto é para crescimento, esse deserto é para você estabelecer prioridades na sua vida. Esse deserto é para limpeza na sua história. Existem pessoas que não podem fazer mais parte da sua vida. E como eu entendo disso? Porque pelas experiências que nós temos, boas e más, nós entendemos quando é um tempo de basta de algumas amizades. Olhe para o seu irmão e diga assim, é o tempo de basta de algumas amizades. Porque a amizade que não constrói, a amizade que não é contigo no deserto, não é a amizade que Deus quer do seu lado para entrar com você em Canaã. Deixa eu falar algo de Deus para você. É muito fácil as pessoas celebrarem Moisés quando ele está no palácio. Mas quem estava celebrando Moisés quando ele estava no deserto? Deus. Deus estava celebrando tanto Moisés que ele no tempo certo, que Deus é o dono do tempo, o Senhor do tempo, e a estratégia de Deus é te pegar de surpresa naquele momento que você está sozinho. Ele acende o fogo em uma sarça, e a Bíblia nos ensina que no deserto muitas sarças pegavam fogo, mas não era comum, não era normal a sarça pegar fogo e não se consumir. Ou seja, que fogo é esse que queima e não mata, não consome? Que fogo é esse que quando queima ainda chama alguém pelo nome? A Bíblia diz que Moisés estava pastoreando, cuidando das ovelhas do rebanho do seu sogro, e quando ele vê uma sarça que queima e não se consome, algo chamou a atenção, porque tudo aquilo que não é normal chama a nossa atenção. Você sabia que Deus sabe como usar a sua curiosidade, a sua ansiedade? Deus sabe como usar até o momento da sua vida, porque tem momentos que nós estamos sozinhos e estamos vagando em pensamentos
pensamentos. Olha para o seu irmão e diga: Deus conhece quando você fica vagando nos seus pensamentos. Você pensa no passado, você pensa no presente, você pensa no futuro. A sua mente é muito confusa. Sabe por quê? Porque tem momentos que você pensa em vitória, depois do nada você pensa em derrota, do nada você tem força para conquistar e do nada você quer morrer. Do nada você chega na terra e diz que a terra é boa, mas do nada o seu pensamento já diz para você: não, a terra não presta, vai embora, volta para trás, desiste. O seu pensamento é confuso. E Deus, conhecendo a confusão da nossa mente, Ele acende uma chama, Ele acende um fogo numa sarça e atrai a sua atenção, porque Deus precisa de colocar os seus pensamentos em ordem. Olha para o seu irmão e diga: Deus vai tratar com você nessa quinta da resposta. E Deus vai começar pelos seus pensamentos, porque Provérbio diz assim para nós: assim como o homem pensa, ele se torna. E às vezes o que te paralisa não é o vento que sopra aqui fora, o que te paralisa não são as más notícias, mas é o pensamento que você tem acerca da terra, acerca do que você está vivendo, acerca da crise, das tempestades, das más notícias, porque os mídias partilham as más notícias para nós. O problema é como você pensa. Mas eu aprendi a pensar como Deus pensa. No meio das maiores catástrofes da nossa vida, Deus sempre está lá. No meio dos momentos mais difíceis da nossa história, Deus sempre está lá. A sarça sempre vai estar queimando no nosso deserto, para que você entenda: Deus tem um projeto maior que o seu pensamento limitado. Deus tem um projeto maior que essa luta que tem te afrontado. Deus tem um projeto maior do que essa crise, do que esse problema financeiro, do que esse relacionamento que hoje está no alto, amanhã está no baixo, hoje casa, amanhã descasa, hoje é a mulher de Deus, já não é, agora é o demônio, agora é um anjo. Deus está no seu pensamento e Ele está te atraindo só para colocar a estrutura em ordem. Diga para o seu irmão: Deus está mexendo na estrutura. Diga mais forte isso, não eu te arrebento. Diga: Deus está mexendo na estrutura. Já que vocês fizeram um meme meu lá no Instagram, eu te arrebento mesmo. Tá, gente? Deus mexe. E Deus começa pelo nosso pensamento. Como é que Deus vai tratar o nosso pensamento? Te atraindo para perto. E quando você começa a dar os seus passos de fé, mesmo com os seus pensamentos todos perturbados, meio esquisitos, porque nós somos bem esquisitos. Olhe para o seu irmão e diga: você tem a mania que é perfeito, mas você é bem esquisito. Se for uma menina, diga: esquisita. Se acha perfeita, mas é esquisita. Por que nós somos esquisitos? Porque tem gente que vai gostar de nós, tem gente que não vai gostar, né? Tem gente que vai dizer que você é legal, tem gente que vai dizer que você saiu lá dos quintos dos infernos. É assim mesmo. Nós não estamos aqui para agradar todo mundo, simplesmente somos esquisitos. Por que nós somos esquisitos? Porque Deus não escolhe pessoas comuns. Deus escolhe pessoas esquisitas. E onde nós vamos encontrar a esquisitice de Moisés? Vocês olham para Moisés como um líder que foi para o Egito, que cumpriu a promessa, mas Moisés apresenta esquisitices, problemas, conflitos. O que seria essa esquisitice? Conflitos. Moisés tinha uma seta de rejeição, porque quando Deus chama, Deus diz para Moisés: Moisés, você já está dando alguns passos na minha direção, mas para níveis mais profundos, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Deus pede primeiro para Moisés tirar algo. Cada vez que você quer viver um nível profundo de intimidade com Deus, Deus sempre vai te pedir para você tirar algo. É algo pessoal, é algo que você acha que precisa, mas se Deus está dizendo tira, Deus sabe que você não precisa. Nós temos tendência em nos agarrarmos, criarmos laços com amor, laços de coisas que às vezes não tem valor nenhum para nós, tem, porque nós estamos emocionalmente dependendo daquilo, e Deus quer tirar algo da vida de Moisés, e a primeira coisa que Deus pede é: tira as sandálias dos teus pés. Para uma nova caminhada com Deus, para uma vida de sucesso, para uma vida de poder e autoridade, uma vida de sinais e maravilhas, sempre Deus vai nos pedir para tirar algo. Porque é fácil a Bíblia dizer para nós: vem como estás. É fácil vir. Agora a pergunta que não quer calar: é fácil tirar? Aquilo que nós já estamos acostumados há anos, 80 anos carregando sandálias. É fácil tirar coisas que nós insistimos em carregar na nossa história. Deus nunca vai te pedir para tirar algo da sua vida que seja fácil para você. O que não te custa nada não produz nada. O que não te custa nada não te ensina, não te amadurece. Tudo que é fácil demais, você não aprende a lição, você não dá valor.
E quando Deus pede para tirar e Moisés tira as suas sandálias, Deus começa a revelar algo maior, um propósito. E eu creio que Deus não envia ninguém descalço para viver um propósito novo. Deus sempre vai preparar algo novo para que você possa viver algo novo com Deus. E aqui nós entramos no que a palavra diz: vinho novo em odres novos. Não se costura tecido novo em vestes velhas. O que Deus está dizendo, que nós queremos viver o novo, mas carregando as coisas velhas, não dá. O novo e o velho não combinam. Porque se o velho fizer parte do novo, você sempre vai andar com um pensamento dividido acerca do que você vai fazer, que decisões você vai tomar. Aí Deus está dizendo: arranca o velho para você viver o novo e você não andar dividido no seu pensamento. Deus quer levar cativo o seu pensamento de uma forma tão extraordinária que Ele quer que você tenha certeza da sua promessa, de quem você é. Você não é qualquer um. Deixa eu falar um pouquinho de você. Deus te vê como a menina dos seus olhos. Ai daquele que ousarem tocar na sua vida. Está tentando tocar no globo ocular que é de Deus. Deus te chama como filho, então você tem pai, você tem uma parentela, você tem um parentesco. Você não é um indigente que nasceu por um acaso. Você não é um acaso, você não é um acidente que houve lá na história da sua mãe, do seu passado. Não, você é uma providência divina no meio de uma catástrofe. Então o que Deus está dizendo? Não traga os seus traumas para o novo. Não traga as suas dores para o novo. Não traga o seu medo para o novo. O novo, Deus vai estar com você. E se Deus está lá, não há espaço para medo. Há espaço para segurança, para alegria, sabendo que vamos enfrentar batalhas. Por quê, pastora? Porque a terra que emana leite e mel, vocês vão ver quem estava lá. O cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu, o jebuseu. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Tudo que começa com eu, são os inimigos do povo de Deus. São os inimigos da promessa que você carrega. Eu sempre falo, nós não temos inimigos. Nós temos pessoas que não conseguem aceitar o que você carrega. Não conseguem olhar para você e saber que o seu brilho é real. Você sabia que existe uma marca na sua vida que confunde as pessoas? Por isso que muita gente te julga pela aparência, porque elas não conseguem decifrar essa marca. Essa marca é a marca do sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Essa marca, ela diz quem você é. Você é separado para uma grande obra. Você é escolhido de Deus para uma grande obra. Escolhido e escolhida, que estamos num processo de preparação, porque Moisés começa a revelar os seus conflitos. Eu não sei falar. Eu tenho uma língua pesada. Envia alguém mais eloquente. Envia alguém que não tenha um problema. Literalmente, Moisés, podemos declarar que ele era gago. Então, normalmente, hoje nós não temos paciência para ouvir alguém que é gago. Fica que. Até nós terminamos o que ele começou a dizer. É assim ou não é? A gente, vamos ser sinceros, né? Não adianta ficar aqui enganando, dizendo, não, é crente. Não, a gente sabe o que é verdade. Né? Experimente, irmão, eu vi, a Jéssica está rindo ali, eu vi uma entrevista e o rapaz era gago e a outra equipe, Jéssica, falou para ele assim: rapaz, você nem tem capacidade de terminar uma frase, como é que você terminou a faculdade? E o rapaz ia explicar, e ela: não explique, você vai demorar muito tempo. Então tem momentos que nós não precisamos de dar explicações a ninguém. Você sabia que nós queremos explicar por que as coisas acontecem, por que nós somos assim? Eu sou assim porque a vida me fez assim. Não, você é assim por algumas circunstâncias, mas Deus se revelou a Moisés para dizer: essas circunstâncias e esses conflitos não são maiores do que a promessa que te espera nessa terra e nessa nação. Eu quero ser bem ousada para te dizer: essa terra não mata profetas. Pelo contrário, essa é a terra em que Deus se revela. Aonde? No pouco da sua história. Essa é a terra que você vê Deus na crise. Porque quando você está sozinho nessa terra, você pode ligar para alguém que está do outro lado do mundo, mas aquele que te trouxe para essa terra, está contigo nessa terra, te dando livramento nessa terra, te sustentando nessa terra, está contigo todos os dias. Ele dorme, cuida do seu sono. Você deita, Ele cuida do seu sono. Você levanta, Ele cuida do seu levantar. Ele cuida da sua saída, Ele cuida da sua entrada, cuida do seu trabalho. Ele está cuidando de tudo. Ai, pastora, mas a minha vida não está boa agora. Mas Deus ainda tem o controle da sua vida do jeito que ela está. Olhe para o seu irmão e diga: há uma esperança para o seu futuro. Diga mais forte aí, diga: há uma esperança para o seu futuro.
Quando Moisés apresenta conflitos, Deus responde para Moisés: mas eu serei contigo. O eu serei contigo é o suficiente para nós pararmos de dar desculpas para Deus. Tendo essa certeza que Deus é conosco, nós precisamos de ser a geração que para de dar desculpas. Eu não consigo porque eu estou cansado. Eu não consigo porque por causa disso. Eu não consigo. Não, você não consegue porque você não quer e porque a sua mente está dizendo que você não vai. E a sua mente está dando ordem aos seus músculos, as suas pernas também não vão. E você automaticamente deixa de viver, deixa de ir para um ambiente, deixa de fazer acontecer, deixa de viver a sua história. Repare que eu serei contigo era o suficiente, mas parece que quando nós não entendemos o poder que há nessa palavra, nós continuamos a apresentar desculpas. E Deus está falando diretamente com alguém que entrou aqui: pare de apresentar desculpas. Irmãos, eu ouço muito pessoas falarem e... tudo isso, eu sou tão boa, isso aconteceu comigo. Não é sobre a sua bondade, é sobre que Deus está te ensinando a quem você deve realmente abençoar. Por quantas vezes nós abençoamos as pessoas erradas? Quantas vezes nós semeamos na vida de pessoas erradas? Quantas vezes nós damos oportunidades para pessoas que nunca deveriam ter passado do nosso lado, nunca deveriam ter entrado dentro de um avião conosco, nunca deveriam ter pisado em terras conosco, nunca deveriam ter sentado na mesa, nem entrado na nossa casa. E quantas vezes nós estamos insistindo naqueles que não querem? E quando nós insistimos, nós estamos carregando peso extra. E esta quinta é a quinta-feira que você vai começar a tirar peso extra da sua vida. Irmão, conhece aquele termo que se usa nessa nação: mais vale só do que mal acompanhado? Eu sempre falo que na minha solidão eu nunca estou sozinho. A solidão, ela vem dizer para mim que eu estou sozinho. Eu estou sozinha. Não, mas se Deus mora em mim, habita em mim, é prioridade na minha vida, eu nunca estou sozinho. E aí nós entendemos: eu serei contigo. Deus está dizendo que nós vamos ter momentos de solidão, mas eu serei contigo. Você nunca vai estar sozinho. Não permita que a solidão faça palavras sair da sua boca dizendo: eu estou sozinho, sabendo que você tem a presença do eterno, do onipotente, do onipresente, do onisciente, daquele que está em todos os lugares, daquele que nunca se esquece de você, daquele que se lembra de você, daquele que não confunde as suas orações. O eu serei contigo está conosco. Diga para o seu irmão: o eu serei contigo está conosco. A Bíblia diz que Moisés vai e cumpre o seu propósito. Você conhece a história das 10 pragas. Faraó, na praga do primogênito, o coração amolece e deixa o povo ir. Agora o povo de Israel, o povo hebreu, começa uma nova jornada. Repare que a história diz que as terras que manavam leite e mel eram há 3 dias. E este povo fica mais 40 anos. Gerações morreram no Egito, gerações morreram no deserto, mas gerações se levantaram no deserto. Uma nova geração se levanta no deserto. E a Bíblia faz menção de dizer que um dos participantes dessa nova geração é Josué. Só que durante os 40 anos dessa caminhada, a nuvem de glória, o eu serei contigo, a nuvem de glória, a coluna de fogo, e sempre esteve lá, protegendo tanto do sol quente do deserto, como dos perigos noturnos e do frio do deserto, que o deserto é quente de dia e frio demais de noite. O eu serei contigo fez brotar uma água de uma rocha. O eu serei contigo produziu o alimento para que não faltasse nada no deserto, conhecido como maná. O que é isto? A pessoa come e fica surpreendida, porque é só coisa que Deus faz no deserto. Como é possível? O que é isso? É o eu serei contigo. Nós vemos que durante todo esse processo, Deus volta a visitar um faraó que representa um principado de uma nação. Alguém que está num trono para escravizar os filhos de Deus, que nós somos livres. Diga: eu sou livre. E a Bíblia diz que foi o próprio Deus que disse: eu vou endurecerei o coração do faraó para que persiga os filhos de Israel. Não foi o diabo, não foi macumbaria, não foi a barata que voa, não foi o gato preto, não foi nada disso. O próprio Deus que disse para o principado: deixa ir, agora endurece o coração desse principado para perseguir. Quando nós vemos Israel durante essa caminhada debaixo de uma perseguição,
A perseguição foi muito mais forte, eu creio, que os conflitos que houve no deserto, a rebelião dos filhos de Coré e Corá, quando Moisés subiu ao Monte Horebe para receber as tábuas da lei, as leis para nós. O povo cá embaixo não sabia esperar, o povo tinha problemas de lidar com o tempo, o povo tinha problemas quando não tinha liderança, o povo era fofoqueiro no deserto. Olha para o seu irmão e diga: já está na prova e ainda é fofoqueiro. É complicado. Por isso que nós somos esquisitos, é isso aí. Repare que o povo: não, Moisés não vem, tem notícias, no deserto tem falsa profecia, esquece, não vem, vamos levantar um altar novo. Outros que nunca foram chamados para liderança, que já querem liderar um povo, pegam o ouro do povo, levantam um bezerro, e lá desce Moisés com as tábuas da lei, não esperando o que acontece aqui embaixo, olhando para a ingratidão de um povo que tinha a presença do eu serei contigo, uma nuvem de glória, uma coluna de fogo, maná, não faltava nada. Mas que povo tão ingrato era esse? Porque não sabia lidar com o tempo, não sabia lidar com a espera. Um povo que tinha imensas dificuldades. Então, quando nós vemos todos os processos que Moisés passa no deserto, como se não bastasse, chegou um momento em que eles olham para trás e estão vendo Faraó, as suas carruagens, os seus cavalarianos, perseguindo mais uma vez o povo de Deus. Repare que quem era fraco de mente no meio de uma perseguição começa a reclamar, porque a prova não revela o Deus que está contigo, mas revela quem você é na presença de Deus. Repare que nós temos a capacidade de louvar, de comer o melhor do céu, de desfrutar da proteção, mas quando vem a luta, a prova, a perseguição, começamos a murmurar, porque o pensamento é complicado. Não havia alhos e pepinos, não havia sepulturas no Egito, então vamos ter que morrer no deserto. O povo reclamando, pensando em morte por causa de uma luta, de uma prova. E tem momentos que nós somos assim, estamos debaixo de uma perseguição, pensando em prova, pensando em morte, pensando que nós perdemos tudo, que nada vai dar certo. Enquanto o eu serei contigo, a Bíblia faz questão de dizer que quando Faraó começa a perseguir, a nuvem sai da frente e agora vai para trás. Então, quando a nuvem se posiciona num outro posicionamento, havia uma estratégia de Deus. Porque não adianta só, é Deus mostrando para nós, no meio de uma luta, no meio de uma prova, não adianta só aceitar o liberar do principado e do faraó. Vão, porque amanhã o pensamento pode mudar e a perseguição vai voltar novamente. Sabe o que Deus está dizendo? Aprenda a resolver os seus problemas. Tudo aquilo que você não resolve, você dá poder para ele crescer. E quando ele cresce, ele te pega de surpresa, desprevenido, e você não tem estrutura para lidar com essa luta e com essa prova. Olhe para o seu irmão e diga: resolva as suas questões, os seus pepinos, os seus problemas. Se deve, pague, né? Se falou mal, peça perdão. Se julgou, vai resolver o problema. Sabe aquele parente complicado que fez a sua vida assim? Eu tenho umas pessoas que fez a minha vida negra, né? Eu nem sabia que existia vida negra, né? Que a vida é toda colorida, né? Então, olhe para essa pessoa, libera misericórdia e compaixão, porque só quem experimentou a misericórdia e compaixão, quando mais precisa, também vai receber misericórdia e compaixão. Repara que agora Faraó está perseguindo e Deus está querendo ensinar algo, Deus está querendo mostrar algo. Diante de uma perseguição, para de olhar para trás, olhe para frente. O problema não é quando nós ouvimos a voz de Deus e olhamos para o que nos espera lá na frente, mas quando nós olhamos e vemos um mar vermelho que parece um impedimento. É aí Deus mostrando para você, você só vê Deus como uma nuvem de glória, o Deus que faz tudo, o Deus que te protege, o Deus que cuida, mas você vai conhecer na realidade quem é esse Deus que tem controle até do que está fechado na sua vida até hoje. Deixa eu falar algo de Deus para você. Existem mares que se encontram fechados porque você ainda não acredita que Deus tem o poder suficiente para abrir um caminho no meio do mar e você passar por ele. No dia que você acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode fazer o impossível na sua vida e na sua história, você vai parar de olhar para trás, porque você entende que o serei contigo tem o controle do que está te perseguindo e tem o controle do que está na sua frente.
No dia que você começar a olhar para Deus da forma que o filho deve olhar, que Deus é esse que ressuscita um morto depois de 4 dias? Se ele ressuscita até o que está morto, será que ele não tem capacidade de abrir o que ainda está fechado na sua vida e na sua história? Irmão, e o problema é que nós não acreditamos, mas Deus está disponível para abrir portas que ainda estão fechadas. Deus quer abrir, mas você precisa de entender que nunca foi sobre Faraó. É sobre o que Deus quer te ensinar nesse deserto, até que você passe e experimente o milagre de passar em segurança pelo Mar Vermelho. Repare que o povo começa a murmurar, questionando Moisés, questionando a liderança, como se Moisés estivesse errado numa chamada divina. Aí Moisés vai falar com Deus. Deus, o Senhor me enviou, vou conjecturar para você entender, o Senhor me enviou para o Egito, para libertar esse povo reclama de tudo. Eu acho que Moisés falou dos detalhes. Esse povo reclama de tudo, Jesus. Eu já tenho uma idade avançada, já não tenho paciência com esse povo. Aí Deus responde para Moisés dizendo assim: Moisés, diga a esse povo que aprenda a marchar. O deserto é só um local para te dar estrutura, para te dar equilíbrio, para que você aprenda a andar como um soldado, para que você entenda que quando você marcha, você não precisa de fugir do adversário que te persegue, você precisa de posicionamento até onde? No deserto. Mas a ti, Moisés, com o que tens nas mãos, aquilo que foi útil no Egito, vai ser útil hoje. Toca nesse mar. E repare que diante da ordem de Deus para a vida de Moisés, quando Moisés toca no mar, há uma expectativa, porque não é 1, 2, 3 pessoas que estão vendo. São milhares e milhares de pessoas aflitos, os que têm fé, os que têm menos fé, os que duvidam, os que queriam voltar para trás, estão vendo, o inimigo está chegando perto. Nós vamos morrer aqui. Deus falou para Moisés fazer algo que nunca ninguém fez no Antigo Testamento. E agora nós estamos com aquela expectativa do que é que Deus vai fazer. Irmão, deixa eu falar algo de Deus para você. Toda vez que Deus fala para um líder, toca nesse mar, Deus está criando uma expectativa do milagre. Mas Ele nunca disse para Moisés como Ele iria abrir o Mar Vermelho. Ele só criou a expectativa. Porque nós somos pessoas que precisam de viver com a expectativa do milagre. Lembra de Maria em João capítulo 2? Ela entende que há um problema, acabou o vinho no casamento, ela vai até Jesus. Jesus falou: o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Maria volta para trás, desanimada, frustrada, triste. Diga comigo, não. Ela volta com uma expectativa, porque ela entende sobre tempo. Então quem anda com Jesus precisa de entender sobre tempo. Não é chegada a minha hora, mas essa hora vai chegar. Maria, entendendo isso, que Deus tem um tempo certo para realizar o impossível na nossa vida, ela vai no lugar do conflito, diz para os empregados e o mestre-sala: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela foi com uma expectativa, não de derrota, mas de que Deus vai fazer alguma coisa. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Deus vai fazer alguma coisa no seu deserto. Deus vai fazer alguma coisa nessa Babilônia, nesse momento difícil, no meio dessa perseguição. Deus pode reverter o quadro. Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele é Deus de sinais. Ele é Deus que opera, Ele é Deus que trabalha. Nós ainda não entendemos o tempo dele, mas o tempo dele, o tempo Kairos, vai se realizar na nossa vida. Porque não é no tempo Cronos, diga comigo, não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus. Olha para o seu irmão e diga: entendeu o mistério aí? Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus nunca disse que não ia te dar vitória. É no tempo de Deus que a vitória vai chegar na sua vida. Deus nunca ficou silenciado em relação ao seu milagre, à sua vitória. Não, o seu milagre tem data, dia e hora marcado. Você não conhece, mas o céu sabe a data de Deus te abençoar. O dia em que Deus vai dar ordem aos seus anjos, dizendo: desce lá na IBR Lisboa, na Quinta da Resposta, debaixo de uma ameaça, de um alerta laranja, com os ventos a 160 km por hora. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar o vento que vocês têm medo para entregar a vitória na tua vida e na tua história. Porque até Deus, oh glória, tem o controle do vento. Fica tranquilo, se é para aplaudir, aplauda bem aí para Jesus. Juntam glória a Deus, juntam aleluia aí. Deus vai
usar tudo aquilo que o inimigo tem usado contra a sua vida, a favor da sua vida e da sua história. Você crê? Diga: Jesus, eu creio. Joga a tua mão direita para o céu. Toda acusação vai bater em retirada da sua vida, da sua história. Toda prova que você disse que era difícil vai ficar fraca a partir de hoje, porque Deus está te fazendo forte. Deus está injetando força, ó glória, na sua vida, nos seus ossos, no seu corpo, na sua mente, no seu pensamento. Deus vai te fazer sair daqui muito mais forte do que você entrou. Você crê? Agarra aí, a sua vitória é de Deus. Deus usa as coisas contrárias. E nós estamos reclamando até do vento. Ai, o vento é forte. Irmão, com o vento que é contrário soprando, você anda mais rápido, não é? É o vento que te leva, você fica... É, não é? Rapaz, o tanto de guarda-chuva que eu vi voando, eu falei: Deus está no negócio. Porque quase que furaram o meu olho por causa desse chapéu de chuva. Aquilo é do capeta, aquele negócio. Eu não sei quem inventou. Rapaz, quase que eu fiquei sem olho. Esse olho abençoado. Já não vejo bem. Ficar sem olho, acabou. Né, gente? Então, assim, Deus usa as coisas contrárias a favor dos seus filhos. E se isso não é o eu serei contigo, o que mais será? Se isso não é Deus, o que mais será? Nós reclamamos de tudo. Quando Deus quer unir um povo, às vezes vem algumas enchentes para unir todos os povos, raças, tribos e nações dentro de uma nação que estava em guerra. Ai, porque o indiano não pode, porque o chinês não pode. Aí Deus une todos no meio de uma catástrofe. É um dá pão, outro dá arroz. É assim ou não é? Porque nós vencemos na unidade. Aí Deus mostra para nós o que é unidade. E nós achamos que é a tragédia. E Deus está ensinando o que é unidade. Um país unido, ele tem tudo para vencer, para crescer nessa terra. Olha para o seu irmão e diga: é mistério de Deus. Repare que Moisés, já estou concluindo, ele toca nas águas, ele toca no mar. O mar está fechado. E há uma expectativa. Quando nós temos uma expectativa, nós ficamos olhando para o lugar do toque. Aí Deus nos ensina: não tira o foco do que Deus falou. Não tira o foco do milagre, do propósito que Ele te deu, do que Ele falou a respeito da sua vida. Se Deus levantou um profeta, se Deus levantou um sacerdote, um pastor, um bispo, um apóstolo, para lançar uma palavra de vitória para a sua vida, não tira o foco dessa palavra. Porque tudo ao seu redor, inclusive a perseguição de Faraó, o barulho das carruagens, existe barulho que tira a nossa atenção. Existem pessoas que não conseguem ficar em lugares barulhentos, não conseguem se concentrar. E Deus está dizendo: quem tem foco, ele se concentra. Quem tem foco, nada do que acontece, não é barulho estranho, não é movimentos esquisitos que vai te fazer perder o seu foco. Fique com a expectativa. Enquanto você tiver um foco na sua vida, você nunca vai perder a expectativa do que Deus vai fazer na sua vida e na sua história. Isso aqui é segredo. Se fosse você escrevia, anotava nas tábuas do seu coração, que você sai daqui e esquece porque comeu pouco feijão. Hoje estou falando em rimas. Só Jesus. Então, meu querido, não perca o foco por causa do barulho. Não perca o foco por causa de notícias. Não perca o foco por causa daquilo que está acontecendo à sua volta. Continue olhando para o alvo. O apóstolo Paulo, ele declara isso para nós: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por que tem que ficar para trás as coisas velhas? Porque elas me tiram o foco, elas me desconcentram daquilo que é prioridade na minha vida. Elas tentam arrancar a prioridade para eu prosseguir para o alvo. Porque se eu não tiver um alvo, um foco, eu não consigo andar. A minha vida, ela não se movimenta, fica estagnada. E Deus está dizendo: se você tiver um foco, a expectativa do seu milagre, a sua vida não será uma vida estagnada, será uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz isso: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, para eu prosseguir para o meu alvo. O meu alvo não é matéria, o meu alvo é o eu serei contigo. O meu alvo é Jesus Cristo. E isso é uma prioridade absoluta. Porque quando você tem Deus como prioridade, tem um alvo na sua vida, tem um foco na sua vida, nem o barulho das carruagens. Pastora, mas parece que vai chegar perto. Parece, mas você já tocou. Você está esperando nele. E o Salmo Davi diz isso para nós. Salmo 35, Salmo 40.
eu louvarei ao Deus da minha salvação. Eu exaltarei a Deus. Deus está criando um momento para você dar o grito da sua vitória. Lembra de como o povo de Deus conquistou Jericó? Lembra de como as muralhas ruíram? Não foi na força do braço, não foi na força da espada, não foi na força da ameaça, mas foi na força do grito. E esse grito é um louvor tão estrondoroso que faz um terremoto acontecer na terra e derruba até as muralhas que te impedem de chegar em Canaã, de alcançar e tomar posse da terra prometida. Então não tira o foco, porque o momento certo de você dar o seu grito de vitória, o seu grito de conquista, está mais perto do que você pensa. Deixa eu falar algo acerca de Deus para a sua vida. Deus é o remidor do tempo, aquele que faz valer o tempo que te resta e faz valer esse tempo, faz valer a pena. Você olha para 80 anos, mas se você tiver mais 15 anos, você vai viver os 15 anos como nunca viveu os seus 80 anos. Ele é o remidor do tempo. Diga comigo, Deus é o remidor do tempo. E Deus vai fazer valer a pena. Repare que Faraó chegou perto. Chegou tão perto que quando Deus permite soprar um vento, porque Ele tem o controle do vento, Ele tem o controle dos elementos, a água, a terra, o vento, Ele tem o controle do fogo, Ele tem o controle de tudo. A Bíblia diz que eles viram fechado, mas eles também viram abrindo. Você tem uma certeza, a porta que está fechada hoje pode se abrir a qualquer momento. Se você tiver um foco, uma expectativa, um alvo na sua vida, você pode ver o mar fechado, mas você também vai ter que ver o mar se abrir. Porque nós precisamos de ter essas experiências para poder ter autoridade naquilo que nós vamos falar para a próxima geração. Eu sempre falo, existe muita gente que fala sem autoridade nenhuma, sem propriedade nenhuma. Só que nós somos a geração que vai ter autoridade, propriedade naquilo que fala, porque você viu fechado e você viu Deus que mandou te tocar na água, abrir também o que estava fechado. Isso é uma experiência que esse povo está tendo agora com Deus. Mas e Faraó? Irmão, imagine que no momento em que aquilo que está fechado se abre, todo mundo quer passar pela porta. É assim ou não é? Até os que pensaram que iriam morrer no deserto estão passando pela porta aberta. Estão passando pelo novo caminho no meio das águas. Agora imagine o povo correndo, alguns com medo, alguns louvando, alguns com certeza. A Bíblia diz que alguém carrega um pandeiro, um instrumento. Lá estão os músicos, até no deserto, Inato. Músico passa deserto. No deserto, compõe uma canção lindíssima, maravilhosa do outro lado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora imagine, só o Senhor é Deus porque nos livrou do Egito, quebrou os cativeiros, matou os nossos inimigos, abriu um caminho de improbabilidades, um caminho de possibilidades onde não havia possibilidade. Fez-nos chegar do outro lado e pôs um ponto final naquilo que queria nos matar. Que Deus é esse? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O mesmo eu serei contigo que se manifestou lá atrás, agora é o Senhor Deus da vida de quem está compondo uma música. Entende? Que não é só Deus que tem que fazer, mas você precisa de acreditar para Deus fazer alguma coisa. Isso é fé. Acredite, está fechado hoje, mas amanhã pode se abrir. Está fechado, até no ano 2026, mas amanhã pode haver uma mudança extraordinária. Acredite, tenha um foco, tenha certeza que o eu serei contigo agora será só o Senhor é Deus da sua vida e da sua história. Repara que o povo passa e o inimigo, você sabia que o inimigo não desiste fácil de perseguir quem tem promessa, porque o inimigo não quer os bens que você tem. Esse negócio de roubar, matar e destruir é a função dele, mas ele quer a sua vida. Ele quer esfriar o seu coração. Ele quer que você diga, não, eu não quero mais saber de igreja. Não, eu não quero mais saber de pastor. Aí Deus está dizendo, mas não é sobre igreja, não é sobre pastor, é sobre mim. Eu sou o dono da igreja e eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Então nunca foi sobre aquilo que aconteceu com você, mas é sobre aquilo que Ele é. O Senhor é Deus. E quando você começar a entender isso, você vai ver que os mesmos que estavam perseguindo agora têm a ousadia de passar pelo novo. Agora imagine, Deus acessa algo para o povo chegar do outro lado e o perseguidor que não desiste da nossa vida, da nossa história, porque ele quer te caçar. Olha para o ser humano e diga, ele está tentando te caçar por aí.
Ele não desiste. Quando ele vai, a Bíblia diz que aqueles que tinham promessa não morrem no mar. Mas quem morre no mar? Faraó e os seus cavalarianos. Sabe o que é que eu vejo Deus? No meio de uma batalha espiritual, no meio de uma perseguição, primeira coisa que Deus fez foi tirar Faraó do seu trono e levar para um campo desconhecido. Nunca entre no campo do seu inimigo para causar contenda, porque lá você corre perigo. Olha o que Deus está te ensinando. Primeiro eu tiro o seu inimigo do lugar de conforto, onde ele tem a certeza, e eu levo para o desconhecido, onde eu comando, onde eu sou a nuvem de glória, onde eu sou a coluna de fogo, onde eu sou a água, onde eu sou a rocha, onde eu sou o maná, onde eu sou aquele que faça milagre, onde eu sou aquele que abre o caminho. Primeiro eu tiro ele da comodidade. Agora eu levo para o meu campo, e no meu campo sou eu que trato com o seu inimigo. No momento de batalha, o que é que Deus faz? Ele destrona alguém do trono, leva para o desconhecido, e ele aniquila e destrói os teus inimigos. Entenda o que Isaías e Jeremias dizem para nós: nenhuma arma forjada, preparada contra a sua vida tem poder para prosperar. Sabe por quê? Porque se você pisou nessa terra, essa terra é sua por herança, essa terra é santa, porque antes de você pisar aqui, Deus já pisou primeiro em Portugal, e aqui não será o lugar da sua vergonha, não será o lugar da sua morte, não será o lugar da sua quebra, não será o lugar da sua desistência, mas será o lugar do novo cântico. Que cântico é esse, pastora? Só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor é Deus na minha história, só o Senhor é Deus dos meus sonhos, só o Senhor é Deus do meu coração, só o Senhor é Deus da minha mente. O Senhor é o meu único Deus. Miriam cantou do outro lado, o povo adora do outro lado, e agora estamos vendo o povo celebrando em livramento. Você olha para trás e diz: eu cheguei até aqui, mas se não fosse eu serei contigo. Se não fosse só o Senhor é Deus, você nunca teria chegado até aqui. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Ele está cuidando de tudo. Viva descansada, não viva ansiosa pelo dia de amanhã, não viva ansioso, homem de Deus. Como será amanhã? Amanhã pertence a Deus. Você só precisa de estar focado, estruturado, parar de olhar para trás, de reclamar da vida, e comece a louvar mais, meu querido. Porque quem tem tempo para cantar, para louvar, não tem tempo para murmurar da sua vida nem da sua história. Olha para o seu irmão e diga: o segredo da sua história, canta um hino de louvor. Olha, se possível, canta o Deus é minha força, da pastora Anabela. Entra lá no YouTube, vai lá, Deus é minha força, Deus é minha fortaleza. É isso aí, tem que louvar. Olha para o seu irmão e diga: o segredo da sua vitória é o louvor. É o louvor, é o louvor. Porque quando você entrega as suas palavras de derrota, que são fracas demais para o milagre que Deus vai fazer na sua vida, no dia que você começar a louvar, você vai ver milagres acontecerem através do seu louvor. O louvor é a arma mais poderosa que Deus nos entregou. Em todas as batalhas sempre tinha um louvorista, sempre tinha um adorador, porque Deus é estrategista. A Bíblia chega a dizer que o nosso louvor é um incenso suave que vai nas narinas de Deus. Ai, pastora, mas eu não sou uma cantora profissional. E desde quando Deus está procurando profissionais? Eu também não sou profissional. Olhe para o seu irmão e diga: ninguém aqui é profissional. Nós temos dons e talentos e precisamos de investir nisso, dons naturais, dom sobrenatural, desenvolver, se aplicar, se você realmente ama aquilo que faz. Deus está dizendo: faça alguma coisa antes de você pensar em casamento, alguma coisa, faça alguma coisa pela sua vida. Você tem um valor tão grande, porque antes a terra sempre esteve preparada, mas Deus cuidou do valor de cada vida que acessou aquela terra. Deus está dizendo: maior que bens materiais é o valor que a sua vida tem. Deus te ama de uma forma tão extraordinária que desde o Egito Ele está olhando para você. No deserto Ele está olhando para você, lutando as batalhas que você jamais teria força para lutar. Aquele povo jamais teria forças para lutar. Se tivesse, não teria ficado 40 anos no deserto, teria ido pelo caminho dos filisteus. Mas o povo não tinha forças para lutar, não sabia pegar armas. Aí Deus está dizendo: como eu sei das suas limitações, eu permito alguns desertos só para demonstrar o meu amor pela sua vida. Olhe para o seu irmão com carinho, com respeito, sua irmã, e diga: Deus te ama tanto, 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 que Ele não te deixa, não te abandona, não te esquece.
E até quando você está chorando, o Espírito Santo vem, te abraça e ainda intercede por você com gemidos inexprimíveis. Deus nos deu um amigo fiel chamado amigo Espírito Santo, que te abraça. E tem pessoas que entraram aqui que só estão precisando de um abraço. Talvez alguém que está aí do seu lado, mas nós chegamos aqui, Deus, eu preciso do meu milagre. E Deus está dizendo, faça por alguém que está do seu lado. Será que você pode dar um abraço a esse alguém que está aí pertinho de você? Dê um abraço com respeito. Eu estou vendo aqui, hein? Com respeito. Diga, Deus te ama tanto. Você não está sozinho. Abraça, abraça é de Deus. Dê um abraço. Pode se movimentar, não tem problema. Eu espero por você. Dê um abraço a alguém. Se todos aqui receberem um abraço, eu vou ficar muito feliz. Para a glória de Deus. Abraça. Você sabia que não é pecado você abraçar alguém? É humanidade. É cuidado. É respeito. É entender que outras pessoas também têm valor. Não é só sobre nós, mas também é sobre outras pessoas que também têm valor. Você tem valor, mas quem está do seu lado também tem valor. Jamais Moisés passou sozinho. Foi uma multidão. Uma multidão até que deu trabalho para uma liderança. Mas todo mundo passou. Que Deus é esse que cuida de nós, mesmo com os nossos defeitos. Que Deus é esse que nos abraça. Que Deus é esse que tem um amor tão extraordinário, que não nos lança fora. Que Deus é esse que, às vezes, quando Ele te abraça, Ele só termina de quebrar o que já está rachado. Ele não te quebra. Um apertozinho de Deus só faz essa rachadura. Sabe o que é essa rachadura? Dores escondidas, pecados escondidos que estão na nossa vida, né? Ele só te abraça um pouquinho mais forte, aí acaba de quebrar o que já está rachado. Ele não quebra ninguém. Deus não te bate. Se Ele te batesse, Ele te matava. A Bíblia diz que a terra é estrado de seus pés, que na concha da sua mão Ele tem todos os mares desse mundo. Imagine uma palmada de Deus na sua vida. Você morria, você quebrava, porque nós somos frágeis demais. Só que Ele não te bate, Ele só te toca. Como tocou na estrutura de Jacó. Ai, mas Jacó saiu mancando. Eu não quero mancando, mas você vai sair daqui mais crente. E com a marca de Deus, a marca do toque do só o Senhor é Deus. Quando você for tocado por Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Olha para o seu irmão e diga, você nunca mais será o mesmo. Prazer em te conhecer. Você não é o seu passado, você é o seu futuro. Você não é o seu passado, você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é os seus erros, você é o que te espera no seu futuro. Então não permita que as coisas velhas venham a te paralisar. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo nessa quinta da resposta.